Olá, adoradoras do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma sala de bate-papo e nós vamos conversar com os nossos bailarinos adoradores. Olha que legal! Nós estaremos conversando hoje com um casal que tem um ministério aí, que eles apresentam junto. Olha que bênção! Então, nós estamos aí começando bem, né? Eu queria dar um oi para Poliana, tudo bem? Pri Martins, beijo para você, obrigada, querida, por estar comparecendo aqui. Estou aguardando aí o pastor Flávio aparecer para a gente poder estar chamando ele aqui na live, tá? É o pastor Flavinho e a esposa Fiana. É Fiamma. Pastor Flavinho e esposa Fiamma. Então, estou aqui aguardando eles entrarem para que nós possamos dar início à nossa live, né? Esse que o nosso propósito é poder falar do amor de Jesus e poder falar da nossa adoração, que é a adoração com dança. Nós adoramos ao Senhor com o nosso corpo, nós adoramos ao Senhor e agradecemos Ele por tudo que Ele nos deu através de gestos, né? Então, eu quero aí esperar um pouquinho o pastor Flavinho aparecer para que a gente possa estar aí dando início a essa live. Enquanto isso não acontece, quero eu agradecer, né, as pessoas que já estão aí esperando para poder iniciar. Quero agradecer também já os meus patrocinadores, né? Olha, vocês podem ver que eu tô com a minha blusinha, eu vou até levantar aqui para poder falar da... Olha que linda! Semana passada eu usei esse lookzinho bonitinho, maravilhoso, todo. Olha que detalhe, gente. Lindo. Expressão e adoração. Linda. Quem fez essa blusa é a Lu Santos, gente. LM Confecções. Gente, eu vou colocar nos meus stories lá, se você não estiver achando ela no Instagram, mas é bem facinho. Vou mostrar pra você aqui, ó, o contato dela, enquanto o pessoal vai entrando aí, ó, o contatinho dela aqui. Olha o cartãozinho dela, que coisa mais linda, gente. Maravilhoso, né? Lindo mesmo, né? Vou virar aqui pra vocês verem também as redes sociais dela, ó. Vamos lá, aqui, ó. Marília Santos, aí estão as redes sociais, se conseguem ver. Se não conseguir ver direito, depois vocês vão entrar lá no meu story e vão poder achar aí. Também, o pastor Flavinho já entrou, já vou chamar ele aqui pra gente poder estar dando início, tá? Enquanto isso, eu vou terminar de mostrar aqui. Olha que linda essa aqui que eu tava usando semana passada, né? Semana retrasada é que eu tenho usado. Marília Santos, olha que linda, gente, é LM Confecções. Olha o cuidado, como eu disse também, tem para masculinas também, olha que linda. Essas já são minhas, gente, essas não são minhas, então assim, todo cuidado, eu falo que eu uso, ela tem me patrocinado, mas assim, o trabalho dela é maravilhoso, é uma gracinha o trabalho dela, gente, com todo cuidado. E se você entrar lá, ligar para ela e falar que viu na minha live as blusas delas, com certeza você vai ter um desconto especial, que os descontos é feito só para quem viu aqui na live. Para quem compra normal é um valor, e para quem compra aqui comigo, gente, fala que viu comigo, ela vai dar um desconto maravilhoso. Tem leão, tem um monte de coisas lá, gente, o trabalho dela é maravilhoso. Então, procura ela aí no Instagram, tá? Ó, @Marília Santos. Ela está aí, vocês vão olhar e vão ver, é maravilhoso o trabalho dela, gente. Eu agradeço ela pelo carinho, né? Ela sempre faz pra mim com todo carinho. Ela bolou aqui pra mim, olhou pra mim e falou assim, vou fazer, e fez essa daqui. A da bailarina, ela também falou assim, não, é essa aqui que eu vou mandar pra você, e mandou. Então assim, o que você quiser fazer, ela também pode fazer o que você imaginar. Igual ela fez violão, pode fazer um outro instrumento, pode fazer igual leão, pode fazer cruza. Nossa, é muita coisa que tem lá mesmo. Eu vi ontem, ela fez uma bata para um ministério. Linda também, gente, maravilhosa. Então vai lá, confere lá que é legal. Enquanto isso, eu vou estar aqui esperando para poder chamar o Flavinho. Isso, pastor Flavinho. Estou aqui tentando. Isso, estou enviando lá, né? Estou esperando aí. Agora, só quando estou aguardando aí, viu? Vocês que já estão aí. É o pastor Flavinho e sua esposa Fiamma. Eu já falei. Oi! A paz do Senhor Jesus, amado. A paz do Senhor Jesus, querida. É um prazer recebê-los aqui nessa nossa sala de bate-papo, né? Conversar com os bailarinos adoradores. Eu estou muito feliz por... às vezes é complicado, né?
saber a família junto aí. Eu queria que o senhor falasse direito o nome da esposa do senhor, porque para mim não errar. Verdade, ela chama Fiamma. Fiamma. Então eu falei certo. É um Isso. prazer, amada, recebê-la aqui. Eu conheço vocês através da pastora Tati, da Igreja Quadrangular, pastora Sim, Tatiana. uma Isso. bênção. Eu conheço vocês através dela, né? E assim, e depois disso eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, é claro, né? Assim, um trabalho lindo, né? Maravilhoso. Nós estamos aqui exatamente para isso, para poder falar sobre essa trajetória de vocês, né? Eu sei que o senhor aí criou um elemento maravilhoso para a dança que as pessoas estão usando. Nós vamos falar um pouco dessa sua Amém. criação maravilhosa aí, né? E eu fico muito orgulhosa de saber que é brasileiro. Eu já vi em outros lugares Sim. lá e saiu aqui do Brasil. Isso é ponto para os brasileiros, né? Então, eu vou só agradecer as pessoas que estão aqui. Se o senhor já conhece as pessoas que estão também, o senhor pode Sim. estar agradecendo também. A senhora também, Timiana, eu chamo de senhora de você, gente. Pode ser você. Ótimo, glória a Deus. É um prazer ter vocês aqui. Deixa eu só falar com as pessoas que estão aqui e vocês falam também, ok? Olha Tá só, bom. vamos lá. Tá, a Poliana S85, já mandei um beijinho. Priscila Martins, né? A Pri Martins também, um abraço. Amém, Vamos um lá abraço. também. Deixa eu ver aqui. Thay Pereira também está Sim, aí. Essa vocês devem conhecer, né? Então, se quiser sim, mandar a um abraço, um Thay. beijinho para eles aí, pode mandar. Um abraço para todos vocês que estão aqui acessando, Camila, e eu quero já convidar você. Você vai apertar esse coraçãozinho aqui do lado aqui, clicar várias vezes, porque fazendo isso você vai estar ativando aqui o nosso Instagram, esse bate-papo, essa tarde gostosa. E aí você também pode pegar esse aviãozinho e enviar aí para todos os seus contatos, que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Vamos lá. Nós queremos. Ó, geralmente a nossa live, pastor, a intenção é o seguinte: dela durar 1 hora. Mas eu nunca consegui fazer com que ela durasse só 1 hora. Sempre. Aí acaba, a gente volta e tem a parte 2. Mas, enfim. Vamos dar início. Se o pessoal quiser fazer pergunta para o pastor e para a Fimiana também podem fazer. Gente, vocês estão à vontade, está aberto aí para vocês. Isso aqui é para conhecer, é para poder usar como testemunho também para outros ministérios, né? Para que a gente possa crescermos juntos. Essa é a nossa intenção. Amém. Primeiramente, eu queria saber quando foi que vocês começaram o ministério de vocês? Como que foi esse início do ministério? Ah, que bênção. Então, na verdade, né, assim, eu e a Fiamma, a gente se casou já tem 7 anos, e a gente tem um tempo de idade diferente um com o outro, e a Fiamma foi até minha aluna de dança na igreja, né, onde a gente congregava. Ela foi minha aluna, e o Senhor preparou nossa história junto, amor, logo, né, nesse período que a gente estava fazendo aula. Então, eu tinha por volta de 10 anos de idade, 10 para 11, ministério, hoje eu estou com 36, então já são quase aí 25 anos aí através da dança. E a Fiamma também começou muito nova. Ela começou muito nova na igreja, mas quando a gente se encontrou mesmo, que foi há 7 anos atrás, né, a gente já atuava em ministérios onde eu liderava os grupos, né, na igreja local. E quando a gente começou previamente esse trabalho casal, tem 1 ano e meio, praticamente quase 2 anos, que a gente começou esse ministério nós dois, né, dentro da Igreja Batista de Lagoinha, ali através do DNA, que é o ministério ao qual a gente pertence, faz parte, né, liderado pela pastora Isabel Coimbra e pela pastora Keila Barros. E aí, dentro do ministério, as pastoras também nos aprovaram, nos entenderam e nos enviaram para que a gente pudesse fazer esse ministério além da igreja. Então, nós também trabalhamos muito fora, através da Criador Flags, que é a nossa empresa, trabalhamos fora ministrando louvor e adoração, levando também entendimento, a dança com entendimento, enfim, técnicas. Então, já tem aí mais ou menos em torno de 7 a 8 anos, praticamente, que a gente se uniu nesse propósito de estarmos juntos, mas tem 2 anos, apropriadamente, que a gente está saindo para ministrar só nós dois. Quer falar um pouquinho, Fiamma? Acho que foi ano passado que vocês fizeram um flash mob. Foi ano passado? Foi ano... A gente fez vários anos seguidos, né?
na época da Copa, em 2014, mas ano passado a gente fez um flash mob aqui na região do Etelvina Carneiro, com o pessoal da CIDA, Quadrangular Etelvina Carneiro. Eu entrevistei elas. Oi. Isso, semana passada foi com elas. E aí, eu acho interessante, né? Eu falo que eu tô acompanhando o trabalho de vocês. Vocês viram que eu estou mesmo. Obrigado. Eu fiz toda a casa, mentira. Eu já tenho acompanhado. O que acontece? Eu vejo que é um trabalho bonito, porque não é só um trabalho simplesmente de uma igreja, né? Uma denominação. Vocês fazem um trabalho com vários outros ministérios também. É a união da dança, na verdade, né? O trabalho que vocês trabalham muito não está grudado a placas, e sim ao ministério louvor e adoração com dança. E isso eu acho muito legal. Uma coisa também que eu acho legal de vocês, do ministério seus, é que vocês se preocupam, porque tem ministério, infelizmente, eu não quero, que não é julgando ou falando mal, mas que infelizmente não dão importância à técnica para poder apresentar a arte que o Senhor nos deu, né? E eu vejo que vocês se preocupam muito com isso também. Aí eu queria fazer a pergunta em cima disso. Por que esta preocupação? Para que as pessoas que não têm esse tipo de preocupação possam entender. Sim, na verdade, a palavra do Senhor fala lá em Oséias que a gente não deve realizar a obra dele, né, o feito do Senhor de forma relaxada. Isso não é aprovado por Deus. E a gente entende que todo dom e talento que Deus distribui aos homens é perspectiva de técnica. Você pode adquirir uma técnica, que ela pode ser por experiência, mas você também não precisa ser aquele leigo que vai falar assim, não, Deus me deu o dom e tá bom. Não, você vai procurar sempre crescer mais. Porque senão não precisava da gente ler a Bíblia, né? Uma vez que nós convertemos, conhecemos a Cristo, não precisamos, mas precisamos sim ler a Bíblia, porque ela é nosso alimento diário. Então, a técnica, ela se une nesse processo, né? E muitas das vezes a pessoa se assusta porque aí ela vai lembrar de academia, de gastar dinheiro, mas todo esforço é necessário para que Deus seja glorificado, porque fazemos ou dizemos que fazemos para Ele, né? Mas esquecemos também que passamos por um processo, que são pessoas. Então, eu faço para Deus, mas eu passo por pessoas. Então, é uma linguagem muito de imagem, né? Visual. As pessoas estão vendo e olhando. E aí tem até uma frase, Cacau, que eu cito muito, que é assim: a excelência, ela glorifica a Deus e ela inspira homens. Então, Deus vai levantar a Cacau para ser uma bailarina de ponta. Glória a Deus, e a Cacau vai fazer de tudo, vai ganhar prêmios e vai se empenhar nesse processo, porque Deus quis assim, né? E isso vai ser importante. O outro Deus vai capacitar para ele trabalhar ministerialmente e interno dentro da igreja local, capacitando os outros grupos, as outras pessoas. Então, a gente precisa definir as funções, discernir os tempos e o entendimento e a função de cada um, não somente na igreja local, mas até mesmo no reino. Falar, Deus, qual é a minha posição no reino? Minha posição realmente é de ensinar ou é de cuidar da minha igreja? Então, é por isso que eu bato muito nessa técnica, né? Nessa tecla, que é a dança com entendimento. E a gente precisa gerar isso, porque dança ela vai ser igual aqui ou lá no Japão. Né? A técnica ela vai ser muito parecida na sua forma de ensino, né? Então, dança, é uma técnica que a gente utiliza. A diferença está no canal. Quem eu sou? Eu sou um cristão que dança. Então, eu vou desenvolver uma linguagem ali que vai fazer mudança, porque a gente sabe, né, Cacau, que eu vou deixar a Fiamma falar, que somente pela questão, somente pela questão da dança em si, ela já é um objeto transformador. A dança pura, sem falar de Deus, sem falar de nada, ela tem no seu contexto ali histórico, né? Uma linguagem aplicada que ela já vai mudar as pessoas, ela vai trazer uma liberdade, enfim. É uma outra live essa história. Mas a gente tem esse propósito. E a Fiamma até me ajuda muito na parte organizacional, porque, por experiência, né, a Fiamma também tem tido, ao longo desses últimos anos, não só na minha liderança, mas na liderança de outras meninas, de outras pessoas ao qual ela passou, dessa questão do ensaio produtivo, o ensaio organizacional, a questão do entendimento do que o uso da maquiagem, do figurino. Então, muitas das vezes a gente vai treinar um ministério numa igreja, ou até implantar um ministério de artes, e aí a gente vem falando sobre isso, né, Fiamma? Isso.
Sempre quando a gente vai assim, nas igrejas, eu sou usada nessa área, né? Para poder falar sobre vestimenta, sobre maquiagem, cabelo. Eu sou muito de bastidor, né? Então eu falo pouco, fico nos bastidores e ajudo da forma que dá. Mas no mais é isso mesmo. Ah, ela é mais Então, tímida eu que vou te eu. perguntar agora aqui. Já que você tocou nesse assunto, né? Que é uma pergunta que eu ia fazer, mas já que tocou nesse assunto, Fiamma, como que você explica para poder passar para quem está vendo aqui e não tem essa orientação com você, tá? Vamos aproveitar a sua orientação abençoada. Sobre maquiagem. Como você explica às meninas como deve ser a maquiagem? Porque as pessoas confundem muito maquiagem artística com maquiagem pessoal, né? Sim. Se né, se a sua orientação é em cima disso da maquiagem artística, porque fala muito a maquiagem artística, né? E como que é que você passa para ela sobre a maquiagem, como você passa também sobre as vestes. Porque, infelizmente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a igreja, né, os ministérios de dança, como a gente já trabalhou com o ministério, eu vim do secular, né, gente? Lá atrás, lá, eu não Sim. nasci na igreja, não. Então, a gente aprendeu a usar figurinos para cor, né? Para marcar mesmo, né? E os figurinos da igreja, eles são muito monocromáticos. Um tom sobre Sim. tom, né? E é lógico que a gente tem também aquela questão das cores que nós temos que usar de acordo também, né? Bíblicas também e tal. Mas a gente consegue trabalhar isso em cima das cores com o figurino. Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: como você passa sobre as cores, os tons, e como você passa sobre a maquiagem? Porque tem igreja que é meio assim de maquiar para poder fazer a coreografia. Como que você passa? Como que você falaria para as pessoas que estão aí vendo, né? Sim. Qual seria o seu conselho? Uhum. Então, primeiramente, eu sempre falo que tudo é com muita ordem e decência, né? E quando a gente entra no ministério, a gente aceita isso, a gente tem que estar com a mente aberta e apta para aceitar o que o ministério tem para trazer para a nossa vida também de mudança e o que a igreja está também apta a aceitar. Porque, às vezes, é um culto de ceia. Eu não tenho que colocar uma maquiagem muito forte, pesada, fazer uma maquiagem artística, porque o culto não se remete a isso. A igreja não está naquele momento de preparar, esperar por isso. Diferente de um final de ano, que às vezes é uma coreografia mais marcante, mais forte. Está aí a igreja às vezes vivendo um tempo de virada. Então, assim, eu posso trazer uma maquiagem com glitter, uma maquiagem mais forte, mais artística, né? Então, depende o que a igreja ela está apta para aceitar e o momento que o ministério também está vivendo. Porque não adianta aquela coisa assim, o ministério não está focado, não está o ministério estruturado, tem muitos problemas internos ali, não tem aceitação de todas as meninas, e eu pedi uma maquiagem, até para pessoas que não sabem maquiar, eu pedi uma coisa exuberante, uma coisa muito difícil de fazer. Então também vai muito dos discípulos, né, dos liderados, eles terem a mente aberta para esse novo, para esse diferente, e também vale muito do líder, saber impor com amor. Porque não é impor mandando, mas é impor com amor. Então, assim, olha, nós vamos começar a fazer um delineado, a gente vai começar a colocar um rímel, né? A igreja não é muito de maquiagem forte, então a gente sempre vai usar os tons de marronzinho, nude, batom sempre rosinha, né? Em relação, então tudo é com muita ordem e decência. É igual quando eu falo assim para as pessoas, eu costumo dizer assim, que eu não sei se as pessoas que estão assistindo já passaram por isso ou passa, mas o ministério, ele é composto por várias mentes diferentes. E o ministério é um. Então, às vezes, a gente colocar a nossa opinião em cima daquilo, ou aquele momento, sempre vai haver briga, discussão, não vai haver concordância com aquilo. Então, é muito bom que o líder entenda as pessoas dentro do ministério que têm a mente aberta para fazer aquilo. Por exemplo, assim, eu identifico na minha discípula que ela é boa para cuidar de finanças. Então, olha, o nosso ministério vai ter um caixa, que aí quando chegar no final do ano, a gente tem uma reserva guardada para fazer a roupa. Ah, essa discípula minha, ela é boa para fazer maquiagem. Então, olha, vai ter escala do mês e todo domingo você vai mandar uma maquiagenzinha. Então, assim, tem a pessoa no ministério que é boa com figurino.
ela tem ideias e traz o figurino, e essa questão de composição também vai muito pelo que a gente quer passar e pelo que a gente está ministrando. Igual, por exemplo, assim, uma música fala sobre o barro, sobre o renovo, sobre o começar de novo, sobre o desfazer, sobre Deus moldar. Não faz sentido eu colocar uma roupa vermelha que talvez eu usaria no dia de ceia, né? Então, assim, vamos trazer o marrom para remeter o barro. A gente vai trazer uma imagem, então, que seja uma mão moldando mesmo o barro. Os instrumentos também que são... A gente dança com os instrumentos, né? Tocando também um pouco nesse assunto. Eu estou dançando uma música que fala sobre o Espírito Santo, sobre os rios de Deus. Não faz sentido eu colocar um leque fogo, porque a música está falando sobre rio. Então, assim... Então, a gente vê muito isso. Então, sempre quando a gente vai, tem a oportunidade de falar, a gente sempre faz assim. Então, tudo é com ordem, decência, e que tudo tem um ligamento. Tanto da maquiagem, tanto do cabelo, tanto da vestimenta em relação à coreografia, que a igreja está apta para aceitar, e tanto os instrumentos que é usado. Não tem como eu estar dançando ali com um leque fogo, a música está falando sobre rio. Eu estou dançando com um leque rio, e a música está falando sobre desce com o teu fogo, né? Então, no mais, é isso mesmo. Cacau, eu até queria acrescentar no que a Fiamma está falando, que é importante a gente lembrar de uma coisa também que você até citou. A igreja, ela é um ambiente diferente, né, nas suas várias placas, e ali há uma cultura, uma doutrina, que ela é muito pessoal. Então, acho que é importante o líder, o coreógrafo, e até mesmo a equipe de dança, porque ela está no altar, conhecer um pouco a linguagem da sua igreja local. Ou seja, conhecer também a cultura da sua igreja local. O que a igreja está preparada para receber? Através de nós, ministros ou bailarinos, né? O que a igreja está preparada? Então você vai identificar, você vai fazer um laboratório, perceber, até mesmo o seu pastor, que às vezes, né, muitos grupos entram em contato conosco para dizer isso, meu pastor não aceita, não concorda, enfim. Então tenta entender a cultura dele, a forma dele, e aos poucos vocês vão inserindo essa linguagem. Porque essa linguagem da arte, ela tem bastante tempo que está na igreja, mas ao mesmo tempo tem pouco tempo que voltou para a igreja, né? Que voltou para as plataformas. Isso. Então era comum a gente ver, né, uma dança de entretenimento, uma dança evangelística na rua, mas agora está dentro do templo. Essa linguagem artística, ela voltou para o templo. E aí tem muitos assuntos. Então os altares, que a gente chama de altar, que poderiam ser chamados também de palcos, eles não têm uma estrutura preparada para receber o bailarino, para receber o artista. Nós não temos uma estrutura de luz, de iluminação. Nós não temos um espaço específico. Mas eu vejo também uma evolução em muitas igrejas que já pensam nesse formato onde a igreja ela também tem a oportunidade de receber, seja os grandes espetáculos, seja as ministrações, e às vezes exigem muito de nós, ministros da dança, como se tivéssemos que fazer um espetáculo gigantesco, mas não nos dão suporte, no mínimo básico, para que possamos ou consigamos fazer isso, né? Olha eu já mudando de assunto. Não, mas é para isso mesmo. A live ela é para isso mesmo, é para a gente poder pôr para fora algumas coisas que às vezes nós não temos como falar com a igreja. Verdade. Porque o assunto para a igreja é muito pouco para a gente poder, igual, por exemplo, você falou aí do espaço. Às vezes você tem um grupo com 20 meninas, você vai apresentar um espaço onde cabe 3. Então, assim, a coreografia muda toda. Então, muda tudo, né? É uma outra perspectiva. Então, igual para a igreja, que o espaço é só no corredor. Então, assim, antigamente não tinha esse espaço para a igreja, para ministrar dança na igreja. Ministrar talvez sim uma coreografia, mas não agora, porque agora ele é mais profética, né? Antes era uma coreografia, era mais uma apresentação. Não que não seja santa, que não era santa, né? Mas ela não tinha tanta importância que ela tem agora dentro do culto, né? Porque ela faz parte da liturgia agora. A maioria das igrejas tem, sim, até as igrejas mais conservadoras, que antes não ministrava, hoje tem ministração, ministros de dança lá, né? Eu queria só dar um oi aqui, Cacau, para a Fernanda, lá de Ribeirão das Neves, que entrou aqui e mandou um abraço para gente. A Kessia, de São José dos Campos, da companhia Zoe, lá é uma bênção. E o Lucas Fernandes, lá dos Estados Unidos, está com a gente aqui também na nossa live.
Deus abençoe vocês, queridos. Sejam bem-vindos aqui. E a gente está aí feliz, né? Porque, olha para você ver, igual você falou, tá abrindo. Não tá abrindo, tá sendo o que é para ser. Porque nessa live é o seguinte, pastor, a gente coloca, fala assim, deixa Deus agir. E com certeza, eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir isso que vocês estão falando. Igual eu vejo muitas meninas dançando o ministério. A roupa é totalmente diferente da outra. Elas não se organizam. Às vezes nem é por Sim. falta de financeiro, né? Às Sim. vezes é porque não acha que... Bom, hoje eu quero dançar assim, um cabelo preso, um cabelo solto, a maquiagem, uma com uma maquiagem, a unha, uma com uma cor, outra. Aí voltando para a pastora aí, isso você conversa muito com elas, né? Para que possa ser uníssono, né? Para que possa ter uma visão só, porque é muita coisa, muita informação na hora que você está dançando, porque quando nós estamos dançando, tá todo mundo olhando para quem? Para a gente, né? Verdade. É muita informação, igual quando a gente está ministrando o espontâneo e cada um está dançando uma coisa, e é muita gente, então é muita informação para a igreja ver. Muita informação. Né? E o que ela faz aí, ela falou que está nos bastidores, mas ela está no melhor lugar. Né? Verdade. Não é? É aquele lugar que prepara a pessoa para poder estar lá na frente. Né? Sim. É um lugar importante e ter meninas que consigam escutar, ouvir, abrir o ouvido, abrir o entendimento para o que ela está falando, porque tem ministério que não tem jeito. É aquela coisa que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? E entra muito nessa parte que eu falei, que as pessoas não têm a mente aberta. Entra no ministério, eu quero dançar, eu quero apresentar, quero fazer isso. Só que elas não estão com a mente aberta do que... Então vai haver mudanças, né? Tanto na sua vida, tanto... Claro que a gente, o ministério como líder, você não vai entrar na vida da pessoa, olha, você nunca mais pode cortar o cabelo, porque entrou aqui e tem que ter o cabelo grande. Não é isso, mas é aquela coisa assim, olha... Você não gosta de maquiagem, mas aqui vai ter um dia que vai ter que ser feito. Recentemente a gente passou por uma situação que as meninas do ministério não gostavam de prender o cabelo, só gostavam de dançar com o cabelo solto. E algumas outras, poucas, não gostavam de cabelo solto, só queriam ficar com ele preso. E aí a gente senta, a gente conversa, olha, vai ter dia que vai prender, vai ter dia que vai soltar. Então, se você disse, eis-me aqui, né, usa-me, envia-me, então você tem que estar com o coração aberto para receber, para fazer o novo. E essa questão que você falou sobre a gente olhar, cada uma tá com uma cor, cada uma tá de um jeito, cada um tá com cabelo, um acessório, é porque nesses ministérios ainda não se criou a cultura, igual o Flávio disse, a cultura de harmonizar, de trazer entendimento, de trazer aquela dança limpa, sabe? Quando o ministério está dançando, a gente visual, que a dança é visual. A gente visual, a gente consegue ler o que está acontecendo, a gente consegue entender sobre os objetos. Então, é muito cultural e algumas igrejas alguns ministérios, né, não entenderam isso ainda, não abraçaram essa ideia, sabe? Do vamos combinar, vamos fazer dessa forma, vamos limpar a coreografia. Então é muito cultural, né? Eu queria dar só um oi, um abraço para a nossa pastora Keila. A pastora Keila Barros acabou de entrar aqui também na nossa live. Um grande abraço para você, pastora. E até acrescentando aqui, Cacau, antes de você comentar também, é importante que a gente lembre que nós precisamos entender o propósito ao qual a gente está inserido nele. Então, seu ministério ele precisa ter uma missão, uma visão específica, porque ele precisa saber para onde vir, porque para onde vai, né? Porque senão qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. E aí entra esses problemas que a gente tem às vezes com os discípulos. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é um trabalho de discipulado, árduo, que cada ministério vai ter que fazer com seus liderados, porque você vai culturizando ele, primeiro com a palavra, porque hoje eu carrego uma mensagem muito forte em mim, é o seguinte: se eu sou um bailarino, beleza, ótimo, ponto. Aí eu sou um cristão bailarino, então eu preciso carregar uma mensagem que é a de Cristo. Então eu preciso ter essa bagagem primeiro, dentro de mim, de maneira muito forte. Eu preciso ter esse alimento dentro do meu coração enraizado, porque a minha arte por si só ela fala, mas unida a um propósito dos céus, um propósito que fala de Cristo, ela vai falar 2, 3, 4, 5 ou 100 vezes mais.
porque ela vai ter um significado. Então a gente precisa crer que há um propósito e que a gente vai desenvolver esse propósito através dessa linguagem que a gente está se propondo. Então, quando você que está aí na sua casa nos ouvindo ou nos vendo, eu queria que você entendesse que Deus te chamou para um propósito. Então, não é só sobre as suas vontades. Vez ou outra, o seu líder vai anotar lá sua sugestão, sua opinião de roupa, de cor, mas nós precisamos entender a cultura da igreja local e, primeiro, entender o que Deus quer falar com a igreja, o que Deus quer falar com as pessoas. E até mesmo quando você que trabalha com evangelismo me disser assim, Flavinho, mas eu trabalho na rua, eu faço atividades mais voltadas para espetáculo. Até ali você precisa entender qual é a sua mensagem, o que você está querendo dizer ou passar para aquele público específico ali. Verdade. Pastor Flavinho, agora eu vou diretamente no senhor. Eu acho, né, não sei, porque você é homem. Como que foi quando você entrou no Ministério de Dança dentro da igreja? Porque existem preconceitos, né? Aí eu queria entrar bem nessa parte, porque existem muitos rapazes que querem dançar, existem muitos rapazes que são preconceituosos e querem dançar. Existem muitos rapazes que vê outros dançando. E eu passei, deve ter umas 3 semanas com um aluno, que ele passou uma dificuldade. E assim, está sendo maravilhoso poder conversar com o senhor, porque com certeza ele vai ver essa live, ele falou para mim. Amém. É o seguinte, porque ele é o único rapaz no Ministério de Dança que a gente só tem mulheres. Né? E tem mais um que vai, mas ele não é firme, mesmo assim só dança alguma coisa mais pro hip hop. Né? Enquanto tá dançando o adoração, ou quando tá dançando qualquer outra coreografia, ele é o único que é firme, né? Que tá ali, que tá fazendo aulas. E ele sofreu uma... Eu não sei se eu posso dizer, se vai ofender, mas quem tá ouvindo aí possa entender. Ele sofreu um bullying dentro da própria igreja. Porque... ele foi... Os meninos foram brincar com ele, a primeira apresentação dele, eles foram brincar com ele e chamou ele de Pérola. Acharam-se a pérola do grupo. E foi num pejorativo mesmo, sabe? Sim. Ele estava triste com isso, ele veio conversar comigo, eu dei uma palavra para ele, conversei com ele. E eu queria muito, porque uma mulher falando é uma coisa, né? Um homem falando que com certeza já deve ter ouvido, passado por esse tipo de situação... acho que vai ser mais impactante, vai trazer para ele um pouco mais de confiança, um pouco mais de alento no coração, porque ele ficou muito triste, muito chateado de saber que os amigos dele, o ministério, a igreja tá lá, e ele sofreu. Porque não existe aquela brincadeira santa, né? Porque quando você fala uma coisa, depois que falou, ela ofendeu, acabou. Né? E eu queria que o senhor passasse, o que eu creio que o senhor deve ter passado por muito sobre isso, porque a gente já viu muitas vezes meninos dançarem no altar como meninas, né? Porque há uma diferença também. Eu estou pegando tudo para quando o senhor pegar, já falar de uma vez. É porque às vezes tem rapazes que dançam bem afeminados dentro do altar, que não são movimentos masculinos, porque o balé tem um movimento feminino e um movimento masculino. E por isso tem o preconceito de muitos pastores também aceitar rapazes no Ministério de Dança por causa disso, por causa da chacota, por causa de muitos meninos que não sabem dançar um modo masculino, né? E por preconceitos mesmo. E eu queria que você desse uma palavra, passasse alguma coisa para esses rapazes que têm vontade de dançar, para esses que já dançam e para esses que sofrem esse tipo de preconceito. Ok. Tranquilo. A Fiamma vai só dar uma levantadinha que eu vou aproveitar para falar com vocês esse assunto. Então, eu comecei muito cedo, me assustei. O primeiro, vamos colocar assim, o primeiro preconceito, ele começa em nós mesmos, né? Porque a gente pergunta para a gente mesmo, por que Deus me chamou para isso? Por exemplo, eu não tinha na minha família, na minha linhagem familiar, nenhum artista que dançasse. Hoje eu tenho. Mas na época que eu me entendia por criança ali, começando, eu não lembro de ter alguém na família que dançasse profissionalmente. Aí, enfim, entrei nesse caminho, mas eu confiei no Senhor e eu acreditei que o que Deus estava falando realmente era trazendo ao meu coração que algo ia acontecer, eu não sabia de que maneira, mas que eu precisava estar ali. E aí eu, mesmo novo, eu fui aprendendo, fui entendendo.
Então, as pedras vieram, elas começaram, os bullying de todas as maneiras que vocês imaginarem, eles vieram sim. Por mais que fossem daqueles que a gente menos espera, que são os amigos, porque se são amigos, eles deveriam ou devem saber quem você é. Então, eu já entro aqui nesse contexto com vocês, homens. Primeiro, saiba quem você é. Você precisa ter identidade. Quem eu sou? Que homem eu sou? Né? Aonde eu estou? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Então, você vai lutar contra todo e qualquer problema ou situação que se levantar contra a sua história para você se posicionar. Então, a primeira coisa é um posicionamento que a gente precisa ter, árduo, né, diante de nós primeiro e da sociedade, não se impondo, não levantando bandeiras de nada, a não ser a bandeira de Cristo, do Evangelho, que é libertador, que é transformador, que é visceral, mas eu entendo que nós, homens, precisamos nos posicionar, e como a Cacau falou muito bem, no balé clássico, quando a gente vai estudar, a gente sabe que tem a movimentação feminina e masculina, e que isso pelos próprios professores, que nem religiosos, na sua maioria, vão explicar isso já vem de muitos anos. Eu sei que é difícil, porque é aquilo que eu falei, Cacau, a igreja não está aculturada com a arte. A arte, ela veio, né, nos últimos, vamos colocar 40, 45 anos para cá. Eu estou falando historicamente essas datas aqui, porque eu sei da pastora Adriana, pastora Luciana, pastora Isabel Coimbra e outros mais que estão aí na dança há tanto tempo. Então ela virou cultura na igreja, vamos dizer que nos últimos 10 anos se tornou forte e aceitável em igrejas que não se eram aceitáveis. Então eu sou de uma época que realmente tinha muito menos meninos do que tem hoje na dança. E fiquei por muitos anos também sozinho, ali defendendo o que Deus me chamou para fazer. E não somente a postura ou o comportamento do homem, defendendo o propósito que Deus tinha colocado no meu coração, que eu deveria permanecer ali. E aí eu via que não era legal que eu dançasse parecido com as meninas, Cacau. Eu vi que não era bom, porque ali era motivo de chacota. Na região dos braços, em qualquer movimento, vamos falar qualquer movimento. Então eu mesmo percebi que a minha liderança muito desnorteada. Então você que é líder, por favor, se você tem um liderado homem, procure orientá-lo. Se você não sabe orientar, procure informação. Hoje a gente tem muita informação. Talvez na minha época não tinha tanto, mas hoje a gente tem aí muitas lives como essa aqui que a Cacau está promovendo. Nós temos arquivos na internet, nós temos alguns estudos, nós temos profissionais da área de dança aí, pastores, cristãos, missionários, que trabalham com isso e que a gente pode procurá-los. É coisa que não vai gerar tanto custo. Você pode fazer um workshop, né? Você pode fazer uma oficina de dança, e que às vezes a pessoa coloca desculpa, né, Cacau, na questão financeira. Então hoje a gente não tem essa desculpa mais, porque hoje as coisas estão muito mais acessíveis. Então tem condições das pessoas fazerem isso. Então eu acho que a gente pode e deve buscar esse entendimento. Por isso que a gente briga tanto, luta tanto por essa arte com entendimento a partir da palavra, a partir da formatação da cultura do reino de Deus aqui na Terra. Enfim, então eu passei por isso, superei, eu usei cada pedrada que eu tive para transformar num muro. Então também eu criei bloqueios também. Quando eu ouvia, eu deixava entrar no ouvido e sair pelo outro, até porque eu tinha uma voz maior do que as vozes da terra. Eu tinha uma voz que ela vinha do céu sobre a minha vida, e foi ali que eu me apeguei. Me apeguei no Senhor. Não tem outro caminho, gente, porque, Cacau, eu fui descobrindo ao longo dos anos que nós, como seres humanos, nós queremos muito essa coisa assim a Fiamma precisa me ajudar, a Cacau precisa me ajudar. E vai ajudar, e vai dar uma palavra de conforto. Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles vão ser os primeiros a te revelar ou te discernir o que você precisa fazer. Então eu comecei a me apegar muito forte a Deus e entender o que ele tinha para mim. E aí eu fui desenvolvendo, sabe, esses bloqueios de entender que eu precisava ouvir, filtrar as informações e estudar, e buscar conhecimento, e adquirir técnica, e melhorar. Por exemplo, eu fiz balé clássico 4 anos, 3 anos lá na UFMG com a professora Carol Ponzer. Foi ali que eu quebrei os principais preconceitos que eu mesmo tinha, porque eu nunca fiz balé clássico justamente porque eu tinha medo do que eu ouvia, né? Do que eu poderia me tornar através. E lá eu vi que era a primeira coisa que eu tinha que ter feito na minha vida como bailarino, como dançarino, era ter experimentado o clássico. Então, por medo do clássico, o que eu fiz? Eu fui pro jazz, eu fui pro street, eu fui para danças urbanas, eu fui para outras vertentes que não eram tão
taxativas, né? No sentido preconceitual. Mas, gente, olha, Deus está usando uma geração e Deus quer usar você, homem que está aí me ouvindo, você líder, você pastor, para poder incentivar esse seu discípulo ou discípula a crescer. Então, meninos, né, numa época que eu tinha 14 para 15 anos, só um testemunho rápido, e aí eu já deixo você falar outras coisas, Cacau. Eu tinha muita dificuldade com essa questão do homem na dança, o homem que dança, e aí eu fui num seminário da Isabel Coimbra, eu muito novo, e eu falei assim, Bel, me ajuda, porque como que o homem dança? E ela só virou para mim de maneira muito assim, clara e falou só, Flavinho, homem dança como homem. Pronto. Eu precisava daquele gatilho para que eu pudesse entender. Acabou, Cacau, contando outra parte do testemunho que você vai até rir, que vai achar legal, que aí depois, com o tempo, eu comecei a assumir algumas frentes nesse ministério, assumir frentes coreográficas, ou frentes de liderança combinada, onde eu era o líder e as pessoas me seguiam, enfim. E aí eles começaram a dançar muito mais parecidos comigo do que eu com elas, no caso, né? As meninas começaram a ficar até um pouco mais firmes no movimento, não que eu não tenha leveza, eu faço movimentos com leveza também, mas elas começaram a ficar um pouco mais firmes em alguns movimentos que poderiam ser mais leves justamente porque eu estava assumindo uma linha de frente. A Fiamma é prova disso, ela brinca muito comigo que ela dança mais parecido comigo do que com ela mesma. A gente acaba tomando como referência, né? E, por exemplo, ele foi um dos meus primeiros professores, então eu já fiz aí balé, já fiz jazz contemporâneo, só que querendo ou não, a gente acaba pegando a característica dele, né? Então, movimentos mais fortes, mais marcados, e tem gente que fala que a gente dança muito igual, né? Então, acaba puxando isso. Verdade. Porque é o espelho, né? O filho não é o espelho dos pais? Sim. Então, é o espelho do líder. E isso que é o legal. Porque você já deixou sua marca nos seus liderados. Porque antes, que é muito bom saber isso, porque às vezes é muito difícil você ver um homem dar um testemunho desse. Antes você era uma pessoa que as pessoas olhavam ali e com certeza tinham pensamentos maus, né? E você estava ali fazendo a obra de Deus. Hoje não, elas olham para você e com certeza agora falam assim, nossa, eu consigo ver Deus na vida do pastor Flavinho, né? E que Sim. foi esse conselho esse é o conselho que a gente dá para esses homens que querem fazer, ministrar, né, em nome do Senhor, que querem estar ali no altar, na frente de um ministério. Gente, tá aí o pastor Flavinho, que é prova viva, que tem um ministério lindo, tá à frente, aí você vê. A Virme, ela se espelha nele, ou seja, um homem de Deus usado no altar. Amém. E usado com a dança, né? Amém. Não necessariamente precisa ser mulher para poder ser usado na dança no altar. Só tem que fazer parte, ter o Espírito de Deus ali, ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer ao ministro, né? Verdade. Porque o pastor Flavinho, ele se preocupa com o Espírito Santo, diz para ele, olha, é esse caminho que você vai seguir, é desse jeito que você vai dançar. E pronto, né? É só ter entendimento, dar ouvido ao Espírito, que Deus abençoa e as pessoas são abençoadas. Porque nós somos aqui, eu vejo, né, igual é um casal que é o quê? Vocês são um canal, que quando estão dançando ali, as pessoas veem um canal que quando Deus está derramando ali a graça, derramando a bênção para poder passar para quem está assistindo, para quem está vendo. Por isso a preocupação de tudo, né? Igual, vou dançar firme porque tem pessoas que estão me vendo, eu vou colocar um figurino porque as pessoas estão me vendo, eu vou usar a técnica porque as pessoas estão vendo, porque ali você é o quê? Igual como o pastor Flavinho, ele é o espelho, né? Para os liderados, ele ali, na verdade, é o liderado de Jesus, né? Verdade. Então tem que refletir. Então, quando está ali na frente, a gente está refletindo Jesus, não tem outra pessoa para refletir. Então, nós somos imagem e semelhança dele. Então, temos que tomar e cuidar disso, da nossa imagem e semelhança, para que as pessoas possam receber aquilo que nós recebemos. Eu costumo dizer, se vocês já passaram por isso, quando as pessoas estão dançando, e dançam com um semblante triste, né? De cabeça para baixo, cabisbaixa, porque falam que tem vergonha de dançar. Muitas dessas pessoas são pessoas que dançavam lá no mundo, né? E eu
E aí quando entra no altar, que é para poder extravasar mesmo, que é muita alegria, muito sangue, muito amor para poder mostrar, começam a dançar para baixo e não mostram alegria. Eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte, que quando você estava no mundo, você fazia com tanta alegria, né? E quando ele sobe no altar, começa a se retrair. O altar não é um lugar de se retrair, é um lugar de se libertar, né? E de Verdade. o pastor viu uma nova maneira de ser visto pela igreja, e as pessoas veem e sentem unção quando dançam. E né, sobre esse assunto, assim, falando dessas pessoas que quando sobem no altar se sentem tímidas. O que vocês têm um conselho para dar? Qual é o conselho que vocês têm para dar para eles? Eu vou começar aqui e deixar a Fiamma falar um pouquinho também. Só voltando um pouquinho no assunto anterior e entrando nesse, eu lembro que algumas pessoas, elas até brincavam muito, algumas com maldade e outras não. Mas no fundo, palavras, como você disse, elas marcam a nossa história e a gente costuma guardá-las, né? Por mais que o nosso coração libere, elas ficam gravadas ainda em algum espaço dentro de nós. E aí eu lembro que muitas pessoas falaram comigo, dessas questões e brincaram, zoaram. E depois de alguns anos, elas vieram pedir perdão, porque elas já sabiam que eu tinha chamado. Mas às vezes nós também fazemos muita coisa em meio ao chamado sem entendimento. Então eu busquei conhecimento. Eu acho que eu nunca dancei afeminado, mas eu dancei com movimentos parecidos ou próximos com movimentos femininos. Então, nesse momento que eles zoaram, eu olhava e falava, o que está acontecendo? Então, eu ia lá tentar corrigir, tentar buscar entender processos e estudar para crescer. Então, é legal por isso, porque hoje eles vieram, eles voltam, pedem perdão, e aí eles entendem o propósito do chamado, e lá atrás eles lembram daquilo que eles falaram, que talvez até eu tinha esquecido. E entrando também, né, um pouquinho nesse assunto, é aquele negócio assim, a gente tem o costume de pensar e preocupar muito com o que os outros pensam. Primeiramente, é olhar para dentro de si. Eu estou dançando como é verdade, Deus está se agradando do que eu estou fazendo e não tem nada de feminino aqui. Eu estou dançando como um homem. Então, primeiramente, é olhar para dentro de si. E depois, a partir daí, ver se realmente existe algo que tem como você mudar, tem como você... E parar de se preocupar com o que as pessoas pensam, porque críticas a gente recebe todos os dias. Eu e o Flávio desse tamanho, você acha que a gente nunca passou por preconceitos, por olhares, sabe? Isso acaba com a gente. Então a gente prefere olhar para dentro da gente, nosso caráter. Quantas pessoas chegam em mim e falam assim, olha, Deus está se agradando de você. Então, assim, quantas vezes a gente percebe que a gente é um instrumento nas mãos de Deus, usados também para falar com as pessoas que são mais cheinhas. Porque as pessoas olham para a gente, às vezes não é só um homem na dança, mas olham para aquelas pessoas muito magrinhas, tem preconceito. Olha para as pessoas gordinhas, tem preconceito. O cabelo não é o padrão que as pessoas acham que deveria ser, tem preconceito. Então as pessoas olham para a gente e vêem um referencial, porque... Tudo bem que a gente não tem a perna aqui, né? Igual... Mas a gente dá o nosso melhor. Então, assim, é para realmente de preocupar com o que as pessoas falam e olhar para dentro de si, né? Em relação a tudo. E se Deus está agradando de você e eu estou dançando como um homem, então vamos seguir, né? E agora entrando um pouquinho no outro assunto, né? Que você levantou sobre a timidez, sobre o olhar cabisbaixo. Eu sempre costumo dizer também... que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente está alegre no Senhor, a gente tem que ter força, a gente está com força. Então, a gente já viu muitas pessoas aí que tá dançando aquela música de alegria, né? E a pessoa tá cabisbaixa, tá naquele... Às vezes é um dia mau. A gente também tem que entender que às vezes é o dia mau, o momento mau, né? E tá na escala e infelizmente não teve como trocar e tá passando por um processo na vida um pouco difícil. Mas assim... Quando é uma vergonha, timidez, é aquele processo que precisa ser vencido, a gente vence isso com oração, né, com propósito, e conversa com o líder. Olha, eu não quero ficar muito à frente a princípio, então vou ficar um pouco mais recuado, mas vou tentar aqui dançar, dar o meu melhor. E sabe, vai muito da pessoa, né, se alegrar e né, Flávio, e começar a dançar. Sim. E perdendo a timidez. Eu até vou num outro contexto
parecido com o da Fiamma, andando muito, viajando muito na minha maionese, que é assim, Cacau. Eu entendo que as pessoas precisam entender o seguinte, que o dia mau e o dia bom, ele vem para todo mundo e ele pode ser a qualquer momento, né? E eu costumo levar muito, assim, eu que amo contemporâneo, faço contemporâneo há muitos anos, eu costumo levar muito o cotidiano para o altar. Então, o que é isso, Flavinho, levar o cotidiano para o altar? O que eu sou na minha casa, eu reflito isso no palco. Não adianta. Eu vou refletir. Então, eu vou refletir também algumas coisas benéficas. Porque a única coisa que me separaria de um altar de uma igreja, que vai separar você aí na sua casa também do altar da sua igreja, é o pecado. Ele é a única coisa que não vai te levar para o altar. O pecado ele vai te deixar tão cabisbaixo, tão para baixo, porque ele vai gerar feridas e, enfim, tem que ser tratado, né, o pecado. Então é a única coisa que não te leva para o altar. Mas, por exemplo, hoje eu estou num dia de angústia, então eu chego no altar, ou eu me deleito para Deus, eu me entrego para Ele totalmente, eu me prostro, eu faço movimentos de chão, eu faço movimentos mais voltados para entrega, e aquilo é verdade, aquilo a minha verdade vai estar sendo fluída ali para as pessoas. Talvez eu não, intencionalmente, eu não vou ministrar, tipo assim, com as mãos, olha, eu profetizo sobre a Cacau. Eu não vou fazer isso, talvez, porque eu não estou nessa condição. Mas eu vou me entregar a ponto de quando a Cacau olhar para mim, ela vai ver aquela entrega, o reflexo para ela. Então eu levo o cotidiano, e eu tenho até uma oficina de dança que eu dou nas igrejas que tem a ver com isso, porque é a minha verdade, eu levo a minha verdade, as pessoas falam, nossa, que coreografia profética. Eu falei, tá, ela é profética porque ela tem uma linguagem específica, mas ela é meu cotidiano. Ela foi a hora que eu acordei até a hora que eu almocei. Uai, Flavinho, o que é isso? Mas aí as pessoas só vão saber se eu falo, né? Então a gente pode e deve levar o nosso cotidiano. E a timidez, Cacau, voltando para o assunto da timidez, podem achar que não, mas eu sempre fui muito tímido. Eu fui criado num contexto de timidez, de não estar na linha de frente. Mas quando Deus me chamou para a linha de frente, Ele colocou em mim uma coragem. Gente, desculpa aí as batidas, porque aqui é apartamento, então o pessoal tá fazendo construção aqui do lado. Mas assim, Deus foi me moldando para que eu pudesse ter essa coragem. Mas toda vez que eu vou subir em qualquer lugar, seja um palco, seja um altar, seja uma missão, seja na rua, qualquer lugar, eu ainda tenho frio na barriga, não quero perdê-lo, porque quando eu perder, eu sei que eu tô fora do eixo. E assim, eu ainda sou tímido, pode parecer que não. Mas eu pisei, começou a música, acabou. Isso não existe em mim. Eu desci, a timidez volta. Aí eu quero sentar lá no fundo, eu não quero muitos holofotes próximos de mim, né? Eu fujo um pouco, enfim. Parece que não, mas eu tô falando para vocês a minha verdade, ela é essa. Eu também sou tímida, pra te falar. Eu acho que o que faz a gente ser solto é Jesus, né? Porque a gente está falando de uma coisa. Quando você está falando de algo que você tá ali, que você convive, não tem Sim, timidez, você simplesmente flui, né? Porque eu sou uma pessoa tímida. Eu pareço também que não, mas eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa que fico ali. Mas quando a gente tem. Eu já subi no altar, pastor, em dias que eu tinha acabado de chorar, né? uhum, Com dias de provação, já subi e não passar isso para a igreja, passar o que estava sendo ministrado no altar, porque uhum, o nosso papel é esse, não é? Nós temos que sim, ser fortes e mostrar que é ali que nós temos que nos derramar, né? Quando nós temos verdade. nossos dias maus, só ali, é ali. Quando a gente está no dia mau, eu acho que é o melhor dia que tem para ministrar. Não sei se é com vocês dessa maneira. Verdade. Mas o melhor dia que tem para ministrar é aquele dia que. Aí você vai e ministra e fala assim: Senhor, recebe, troca o meu fardo com o seu e deixa aqui que agora eu vou dançar. E você faz a obra e deixa lá aquilo que passou aí. Quando você sai de uma maneira. Nossa, gente, assim, é uma maneira tão gloriosa que você vira e fala assim: Nossa, eu tinha que ter estado ali. Era assim que começou a chorar. Assim que eu comecei a chorar, eu já tinha que Sim, estar ali. Né? E é assim que é sim. o nosso papel quando a gente está ministrando. É tanto igual ao do pastor. Quantas vezes um pastor, né, não sobe ali com a vida em pedaços, coração em pedaços, Verdade. com dificuldade com o irmão, com dificuldade com o membro, com família, e ele sobe numa leveza, numa clareza, numa autoridade vinda do Senhor, não é? Sim, sim. Esse é o nosso papel. É subir lá desta maneira, né?
Eu Verdade. acredito o seguinte, que quando a gente ganha um presente, pensa aí, pastor, um presente que eu queria ganhar agora. Você vai ganhar um presente agora. Pensei. Só a sua cara já falou como que você ficou feliz. Na Não hora que é? estava o pensamento, você já pensou assim, meu Deus, ganhei! E quando você está dançando, é exatamente isso. É essa reação que nós temos que ter quando estamos dançando. Nossa, Jesus me deu a vida. Jesus me deu a vida Uau. eterna. Não tem Glória a lugar para Deus. timidez. Verdade. Nessa hora não tem. Você pode ser tímido a sua vida em tudo. Mas quando tá ali falando, até mesmo no falar, não precisa não dançar, mas no falar do amor dele, Sim. você já tem que falar assim, com a boca salivando, com vontade de falar, com o coração batendo, porque é maravilhoso o que a gente Verdade. está vendo aqui. Nós estamos falando de algo que não tem palavras, não tem explicação, não tem como expressar esse amor. Não tem. E é por isso que, assim, a nossa arte, né, o nosso dom, nós usamos em prol e para ele. Mudando aqui de assunto, agora eu vou pegar lá Sim. no fundo, assim, lá no fundinho do baú dos Lá dois. atrás. Qual foi eu quero saber se vocês lembram qual foi a primeira ministração individual de cada um. E depois a ministração junta. Será que Sim, eu lembra? lembro. Foi a primeira coreografia sua, Fiamma. Ela estava falando isso comigo ontem, da dela. A minha primeira coreografia, eu tinha em torno de 7 anos. Eu dançava no Ministério de Crianças da minha igreja. E era aquela música Diante do Trono. Como é que aquela não posso brincar de esconde-esconde com Deus. Não posso viver. Essa daí, foi a minha primeira coreografia. E eu lembro até a figurina, era uma blusa branca, uma calça verde, verde musgo, com a beirada branca assim na lateral, e a beiradinha da blusa tinha o verde musgo, sabe? Era isso. Saudoso, né? Ai, que delícia. Então, assim, na igreja, porque a primeira coreografia que eu fiz mesmo, assim, não vale quadrilha, né, gente? Porque se for quadrilha foi com 4, 5 anos, né? E eu fiz escondido. Os pastores na época nem sabem, eu fiz escondido, quadrilha na escola. Foi minha primeira coreografia, foi quadrilha. Mas na igreja em si mesmo, é uma música muito antiga, muito linda, que inclusive foi eu que fiz a coreografia. E foi assim, eu dancei ela na escola, e a partir da escola alguém me viu e aí falou, vai pra igreja. E eu nem sei por que eu dancei isso na escola, mas ali começou o meu chamado. É aquela música da Cassiane que chama Vou Seguir. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. E era aquela coisa de braço, né, gente? Braço, braço, perna, perna, mas muito paradinho, muito robô. Foi essa a primeira coreografia. Que bênção. Juntos, Agora Mas juntos. O casal foi no LD, né, Fiamma? A gente não era bem casal. A gente não era casal. Namorando. Mas aí eu não vou lembrar. Foi no acampamento. Uma música da Radassa, não foi? Acho que sim. Acho que sim. É uma música de uma menina que é de Brasília, que é uma música muito jovem, porque eu liderava um grupo de jovens e dançava, e a Fiamma também. E essa música, eu não vou saber cantar, Cacau, ela até não é tão conhecida no cenário gospel, pelo fato da menina não ser tão conhecida, mas ela é cristã, e a música se chama, acho que Ele Vem, porque ela falava da volta de Jesus, e a gente colocou uma moto, a gente fez meio que um espetáculo, a noiva veio em cima de uma moto, Jesus veio buscar ela de moto, foi um negócio muito louco, a gente era muito jovem. Queria eu estar Ah, lá. que bênção. Adoro. Que bom, né? Por que eu voltei lá no passado? Porque hoje tem muitas ministrações agora que elas são modernas, né? E a gente, assim, igual vocês se prepararam para isso, para poder estar fazendo uma ministração mais elaborada, né? Mas antigamente era muito coração, não que hoje seja coração, né? Mas antigamente era assim, vou na raça e na coragem. Vou fazer e vamos lá.
E hoje, lógico, tem a técnica, e quando a gente tem técnica, a gente quer fazer mais bonito ainda. Quanto melhor, mais a gente quer fazer e vai. Ó, Sim, nós temos só 26 segundos. Eu vou parar, vou voltar para a gente voltar a conversar. Pode ser? pode ser. Então tá, nós estamos aqui finalizando essa primeira parte do nosso bate-papo com o pastor Flavinho e a esposa Fiamma. E vou voltar aqui daqui a pouco na nossa segunda parte para poder continuar o nosso bate-papo, que está maravilhoso. Já volto, Jó. Amém. Beijos, adoradores. Até daqui a pouco.